Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Eu louvo e agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 9, 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelado. O texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e ao apóstolo do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revistinha, está na Epístola aos Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Vou estar lendo a introdução para os irmãos. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, no primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, uma definição para mistério está aqui no primeiro aqui. Do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indicava alguma verdade divina que esteve oculto e passou a ser conhecido. No Antigo Testamento, eles até sabiam que havia uma promessa para o povo gentil. O que eles não sabiam era de que maneira Deus ia cumprir esse propósito. Eles não sabiam qual forma Deus ia fazer. Não passava pela cabeça dos profetas, dos escritores, não passava pela cabeça deles que Deus ele ia fazer um povo só. Ia juntar judeu com gentil, ia fazer uma igreja. Então, esse mistério, eles não sabiam o que ia acontecer. Então, no primeiro tópico, no Antigo Testamento, isso fica claro que eles sabiam que havia uma promessa, mas eles não sabiam como que ia ser estabelecida. Agora, no segundo tópico, que é o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculta quanto a Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e aos profetas. Aqui nós sabemos que o apóstolo Paulo, chamado para ser o apóstolo aos gentios, o escritor da mesma carta aos Efésios, onde nós estamos estudando, o chamado do apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, não foi um chamado de homem, um chamado terreno. Algum homem chamou ele e deu o ministério para ele. Não, foi o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou para o apóstolo Paulo a sua vontade, o seu querer. E através do Espírito Santo de Deus, ele pôde cumprir esse propósito. Então, aqui o apóstolo Paulo ele fala aos irmãos em Efésios que quem que deu o ministério ao apóstolo Paulo foi o próprio Deus. Então, o próprio Deus revelou a sua vontade para o homem. Qual que era a sua vontade? Que ele pregasse o evangelho, ensinasse aos gentios e que aqueles que recebessem a palavra da salvação, cresce no Senhor Jesus Cristo, ele poderia chegar à sua salvação. Então, aquele povo que antigamente, como nós estudamos nas lições anteriores, eles não tinham acesso, agora eles têm acesso, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e a promessa do Senhor Jesus Cristo, que eles ficassem em Jerusalém, para que do alto eles seriam revestidos de poder. Qual que era esse poder? A revelação do Espírito Santo agora dentro do homem. Deus ele derramou o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus.
Então, aquilo que nos encoraja, aquilo que nos dá ânimo, aquilo que nos dá força, é o Espírito Santo de Deus. E o mistério oculto revelado, qual que é o mistério oculto revelado? É a própria igreja do Senhor. Esse é o mistério. Que Deus vai fazer uma igreja, um corpo, Cristo. Então, todos os povos reunidos em um corpo só. Não ficou restrito só ao povo de Israel, que era o povo da promessa. Agora a promessa não ficou só a eles, ficou a todos os povos essa promessa. Nós somos agora filhos de Deus. Tudo que agora cabia aos... Eles continuam sendo filhos da promessa. Mas tudo que cabe a eles, cabe a nós. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele veio a essa terra, os que eram filhos da promessa não creram no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós que estavam fora, agora nós entramos com ousadia e com fé. E nós podemos chegar ao Santo dos Santos. Então nós que temos uma outra cultura, nós que não andamos conforme o costume, conforme a lei, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E Deus ele entende isso e nos lava com o seu sangue, nos enche do seu Espírito para que nós podemos. E quem nos revela isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque não ficou só oculto aos apóstolos, não ficou oculto aos profetas, aquilo que Deus revelou a eles. Não, atingiu a todos, atinge todos. Então nós aqui do Brasil, esse mistério foi revelado a nós através dos apóstolos, através dos profetas, e isso vai passando através da pregação da palavra de Deus, através da exposição bíblica. Um vai passando para o outro, vai pregando e as pessoas vão se convertendo. E esse é o mistério de Deus, o mistério revelado no Novo Testamento, a vontade de Deus. E no número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Ou seja, o que é o mistério pré-estabelecido por Deus? Deus ele não foi pego de surpresa. Deus ele não foi pego de surpresa. Não. Deus ele já sabia, ele já tinha um plano para a igreja. Deus ele não, lá no Éden, ele não foi pego de surpresa, ele teve que montar um plano rápido, não. Já era algo pré-estabelecido por Deus. A salvação, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora é revelado, é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Ou seja, e o interessante disso é que Deus ele pega a pessoa simples. Deus ele capacita pessoas simples. Não importa a cor, não importa aquilo que a pessoa fazia, aquilo que a pessoa deixava de fazer, não importa. O importante é o depois da conversão, é a nova criatura. E Deus ele pega essa nova criatura e revela a sua verdade a ele. E essa era a vontade de Deus desde o início, que nós fôssemos uma igreja só, um corpo só. E o interessante disso é que nós somos um corpo que somos cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, aonde nós podemos ter algo de Deus que muitos não têm. É a presença de Deus dentro de nós, aonde dinheiro não compra, nada compra aquilo que Deus estabeleceu a todos aqueles que crêem na sua promessa. Então o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou.
o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então já era um plano de Deus, como eu já falei. Então, mas teve um momento oportuno. Qual que foi o momento oportuno? Quando seu filho veio à terra, nasceu de uma virgem, foi cumprindo aquilo que os profetas falavam lá atrás, foi cumprindo tudo aquilo que Deus já tinha revelado lá atrás. Jesus Cristo, ele foi cumprindo a palavra de Deus, foi cumprindo, e o mistério de Deus, ele foi revelado por Jesus Cristo aos seus apóstolos. E a partir do momento que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, e o Espírito Santo de Deus desceu nessa terra, que foi derramado o poder de Deus, agora todos nós chegamos à verdade. Tanto que no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver uma verdade. Agora Deus, ele revela aquele homem que era um gentil. Agora Deus, ele fala para Pedro ir lá na casa dele, na casa de Cornélio. E esse homem recebe o Espírito Santo de Deus, tanto que eles falavam assim: eles têm aquilo que nós temos, porque ali estava cumprindo aquilo que Deus, a vontade de Deus era que todos recebessem esse mistério. Então nós somos templo do Espírito Santo, nós somos igreja do Senhor, e não importa quem quiser chegar, aquele que se quisesse chegar a Deus, ele está pronto para o recebê-lo, mas através da palavra, através da pregação da palavra. Então, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então Deus, ele sempre está no controle de tudo. Deus, ele está no controle de nação. Deus está no controle do tempo. Deus é todo poderoso. Então Deus, ele já sabia. Só que tinha um tempo para ser estabelecido, para que fosse revelado esse mistério. Então, nesse termo propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso à confiança pela nossa fé. Então, foi através de Jesus Cristo, foi através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso o Senhor Jesus Cristo, ele teve que cumprir todinho o seu propósito na terra. Ele sabia que a missão dele, o nosso pecado estava sobre ele. E através dele nós ia ganhar a salvação, porque se não fosse por Jesus Cristo, nós não teríamos salvação. Então, a única maneira de nós termos a nossa salvação é através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então agora a missão é da igreja. Os apóstolos já fez a sua parte, os irmãos já veio fazendo a sua parte, agora nós temos que fazer a nossa parte. E se o nosso Senhor Jesus Cristo não voltar, outros vão ter que fazer a sua parte como igreja, de pregar a palavra. Porque é através da palavra que há a salvação, é através da palavra que há a cura, é através da palavra que há a libertação. Então, somente pela palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus é poderoso, e só através do seu Filho Jesus Cristo que nós podemos chegar à salvação. E sem o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós não conseguimos chegar a lugar algum.
porque nós temos que nos arrepender diariamente do nosso pecado, porque somos falhos e somos pecadores, mas somos alcançados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos acesso a Ele. Ele está intercedendo por nós Ele está intercedendo por nós ao Pai. Ele ainda, por enquanto, Ele é o nosso advogado. Ele é o sacerdote eterno. Então, Ele foi o sacrifício perfeito. Então, quando nós chegamos a Deus, nós temos que entender que somos falhos, somos pecadores. Mas vai chegar aquele grande dia que o Senhor Ele não vai ser mais o advogado. Vai chegar o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo Ele vai ser o juiz. Porque o mistério foi revelado. A palavra foi revelada. Tanto nós agora no século 21 temos tanta Bíblia, temos a tecnologia, tanta informação, tanto irmão que tem o dom, está disponibilizando para ensinar a palavra de Deus com mais veemência do que anteriormente. Os apóstolos tinham as dificuldades deles. Agora não. Agora a igreja ela tem que entender que sem Jesus Cristo ela não é nada. É o nosso Senhor Jesus Cristo que é a cabeça da igreja. Então, quando nós chegamos com ousadia ao Santo dos Santos, Deus ele está disposto a nos ajudar, dar ferramentas para a igreja. Então esse é o meu papel e esse é o seu papel, de anunciar as boas novas e crer que o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus ele está no controle de tudo sempre. Sempre teve e sempre vai ter. Sempre vai estar. Amém, meus irmãos? Eu agradeço aos irmãos, estou meio rouco, mas que os irmãos possam receber essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.